A humanidade precisou passar por muitos experimentos bizarros para a medicina se tornar o que é hoje. Experiências estranhas, pessoas sendo usadas como cobaias, tudo isso fez parte da nossa história. Existe um experimento em específico que ficou conhecido como o experimento russo da privação do sono, que de tão assustador que é, nos faz duvidar de sua veracidade. Mas e se essa história não for uma lenda? Eu sou o Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Você já deve ter escutado por aí que o ideal é que devemos dormir cerca de 8 horas por dia, não é? Bom, segundo vários estudos e experiências feitas, já foi provado que nós, mamíferos, temos uma melhora na qualidade de vida quando dormimos bem. Uma boa noite de sono é essencial para que o cérebro processe informações, armazene memórias e elabore estratégias essenciais para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Pessoas que dormem mal têm mais chances de apresentarem doenças infecciosas, se envolverem em acidentes automobilísticos e até envelhecerem mais rápido. Diante de todos esses fatos, podemos afirmar que dormir bem é essencial para a vida humana. Mas, e quando ficamos dias sem dormir? Quais podem ser as consequências em nosso corpo? Reza a lenda que durante a década de 1940 foi feito um experimento bizarro com 5 pessoas. O evento foi feito por pesquisadores russos que fizeram as 5 cobaias ficarem longos 15 dias sem dormir. Para mantê-los acordados, os especialistas usaram um gás que, aos poucos, ia sendo liberado no ambiente em que essas pessoas estavam. Para ter mais controle das 5 pessoas, os russos colocaram em uma estrutura, onde eles tinham o controle da quantidade de gás que era liberado, pois se fosse liberado uma grande quantidade, isso poderia matá-los. Além disso, havia microfones para saber o que as pessoas conversavam e janelas de vidro com 5 polegadas de espessura, garantindo que ninguém conseguisse escapar do ambiente. Dentro do cativeiro, os russos colocaram livros para os presos passarem o tempo. Porém, as camas eram precárias. Não havia água encanada e muito menos banheiro. E não venha me perguntar como eles faziam suas necessidades, pois eu prefiro nem pensar nas condições em que os presos viveram ali. Segundo contam, essas 5 pessoas eram presos políticos, que estavam em Gulag, o famoso sistema de campos de trabalho forçados para criminosos, presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime na União Soviética. Os russos prometeram aos participantes que, se eles sobrevivessem aos 30 dias de experimento, eles então teriam sua liberdade. Mas considerando que eles estavam em meio à Segunda Guerra Mundial, é bem provável que essas promessas fossem todas mentirosas. Nos primeiros 5 dias do experimento, parecia que tudo estava normal e que os sintomas da privação do sono não eram tão graves assim. Pensando na liberdade, os presos nem sequer se queixaram de incômodos, até porque essa seria a única chance que eles teriam. Enquanto eram observados, os cientistas perceberam que, com o passar do tempo, os presos começaram cada vez mais a falar sobre seus traumas passados. E cada vez mais eles faziam revelações assustadoras. Passados os primeiros 5 dias, as conversas começaram a tomar outros rumos. E os presos começaram a debater sobre a inocência de cada um e sobre as circunstâncias que os levaram a tal experimento. Depois observou-se algumas paranoias. Os presos pararam de conversar entre si e começaram a sussurrar para os microfones, como se estivessem pedindo socorro. Depois percebeu-se que os sussurros tinham outro objetivo. Os presos tentavam conversar com os observadores. Parecia uma forma de tentar ganhar a confiança deles, para ter uma vantagem em relação aos seus companheiros. Os cientistas até pensaram que isso poderia ser algum tipo de alucinação causada pelo gás. Mas era uma forma deles tentarem ficar vivos. Foi então que, no 9º dia, um dos presos apresentou o primeiro sintoma de desespero. Ele começou a gritar como se estivesse ficando louco.
e correu pelo quarto em que estava preso por mais ou menos 3 horas seguidas. Depois, ele gritava ocasionalmente, até que chegou uma hora em que ele não conseguia mais gritar. Os pesquisadores deduziram que ele tinha estourado suas cordas vocais. Enquanto isso, os outros presos continuaram cochichando nos microfones. Pouco tempo depois do primeiro preso surtar, foi a vez do segundo. Ele começou a gritar, 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 como se estivesse enlouquecido. Ele despedaçou os livros, espalhando as páginas pelo quarto e sujando algumas delas com suas fezes. Depois de um tempo de surto, os gritos cessaram novamente. Porém, o mesmo aconteceu com os sussurros dos presos. Nessa hora, até os cientistas ficaram preocupados, pois não era possível que, com 5 pessoas dentro de um quarto, nenhuma delas emitisse ao menos um ruído. No 12º dia, os pesquisadores até checaram os microfones para saber se estavam realmente funcionando. Como eles tinham o controle do oxigênio e do gás que era liberado na câmara, eles tinham certeza que os presos ainda estavam vivos. No 14º dia, depois de passar muito tempo sem escutar ou ver nenhuma reação dos presos, os cientistas russos decidiram que precisavam entrar no quarto para ver se estava tudo bem. Usando o microfone que tinha sido instalado dentro da câmara, os pesquisadores anunciaram que iam entrar para testar os microfones e que todos eles deveriam se deitar no chão e se afastar da porta. Caso contrário, seriam fuzilados. Só que a resposta dos presos foi o que os deixou curiosos. Um deles disse que não queria ser libertado e que pretendia continuar em cativeiro. Essa resposta fez os cientistas e militares iniciarem um debate sobre o que estava acontecendo. No dia seguinte, depois de 15 dias presos e sem dormir, a câmara finalmente seria aberta. Primeiro, os cientistas cortaram o gás e liberam o oxigênio em toda a câmara. Só que a reação dos presos foi mais uma vez inesperada. 3 vozes começaram a gritar mais alto do que nunca, pedindo para que eles ligassem o gás novamente. Quando os soldados finalmente abriram a câmara, eles ficaram horrorizados com o que viram. Primeiro, que um dos presos já havia morrido. Segundo, que os que ainda estavam vivos apresentavam uma aparência horrível, como se estivessem se tornado zumbis. Havia pedaços humanos por toda a câmara, sangue pelo chão e os corpos dos presos apresentavam mutilação. Depois, foi constatado que as mutilações tinham sido feitas com as unhas e não com os dentes. Muitos órgãos estavam à mostra, a pele tinha sido arrancada de boa parte do corpo e muitos deles tinham comido parte da sua própria carne. Era um cenário de filme de terror, uma amostra do que é deixar uma pessoa sem dormir por dias seguidos. Para a surpresa de todos, os sujeitos que estavam vivos não queriam sair da câmara de jeito nenhum. Os cientistas até tentaram sedar um dos participantes para tratar suas feridas. Mas ao receber a dose do sedativo, o preso acabou morrendo. Os outros 3 presos foram transferidos para um centro médico. Mas eles continuavam implorando pelo gás, para que continuassem acordados. Um deles foi amarrado e submetido a 6 horas de cirurgia, sem sedativo, para tentar reconstruir parte do seu corpo. O mais assustador é que ele não reagiu a nada durante a cirurgia, como se não estivesse sentindo dor alguma. Os outros prisioneiros morreram nos dias seguintes. Segundo a lenda, a aparência dos presos era assustadora. Pareciam ter se tornado zumbis, mais ou menos algo parecido com essa imagem que vai aparecer na sua tela. Mas afinal, até que ponto essa história é verdadeira? Essa história foi supostamente encontrada em um livro escrito em 1998, depois que alguns arquivos da KGB, que era a principal organização de serviços secretos da União Soviética, foram divulgados. Foi a partir da abertura desses arquivos que essa e muitas outras histórias bizarras chegaram ao conhecimento popular. E apesar dessa história circular na internet como uma lenda urbana, muitas pessoas acreditam que parte dela é invenção, mas que o experimento realmente aconteceu.
Essa história surgiu faz mais ou menos uma década e permanece fazendo sucesso entre os internautas até hoje. Mas será que é possível ficar tanto tempo sem dormir? Bom, na década de 1960, um estudante americano chamado Rand Gardner conseguiu entrar para o Guinness Book após ficar sem dormir. O jovem ficou em uma privação do sono por incríveis 264 horas e 25 minutos. Sua experiência realmente provou que as consequências envolvem mudanças nas habilidades cognitivas, sensoriais e no humor. O nome do jovem ficou para sempre na história do Guinness, já que depois disso, a empresa parou de registrar novas tentativas de bater esse recorde por conta dos riscos à saúde de quem tentasse quebrar o recorde. E se o experimento russo realmente aconteceu? Deixe sua opinião sobre o assunto nos comentários do vídeo. Eu quero saber o que vocês acham sobre a veracidade dessa história. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! E se for verdade?